Uhum. Ok, iniciamos a gravação. É, Boa tarde, eu queria dar as boas-vindas a todos a todas e a todos aqui nesse evento, que é o primeiro simpósio Mente, Cognição e Fenomenologia. Esse é um simpósio que foi concebido pelo Rodrigo Gouveia, pelo Flávio Curvelo e por mim, Paulo Tadei, no sentido de fomentar o debate sistemático, né, como se diz em alemão, como é usual se dizer no meio acadêmico alemão, né, no sentido de um debate não apenas exegético da tradição fenomenológica. A ideia é fazer um simpósio em que a tradição fenomenológica seja trazida a contribuir com outras áreas dentro e fora da filosofia. Nesse sentido, mente e cognição é muito mais do que só filosofia da mente ou só ciência cognitiva clássica. A ideia é colocar a fenomenologia para contribuir em áreas também de fronteira com a psicologia, com a psiquiatria, com a antropologia, realmente de fazer um simpósio de trabalhos temáticos, desenvolvendo esse diálogo e desenvolvendo contribuições que se afinam com uma perspectiva inspirada na fenomenologia, né? Então, temas como percepção, memória, afetividade, imaginação, cognição social, mas também temas metafilosóficos, de metodologia, questões clássicas tipo naturalismo, se naturalismo, até que ponto o naturalismo, naturalização da fenomenologia é possível ou não, até que ponto é, a naturalização da fenomenologia se coaduna, pode se equadunar com filosofia transcendental, esse tipo de questão que a gente espera esteja no centro das edições vindouras desse simpósio, e o espírito aqui é aquele de que a fenomenologia não só tem essa tradição, tem alguma coisa a contribuir nos debates e nos achados empíricos contemporâneos, mas também que ela, ela pode ser aprimorada, ela pode ser revisada ao entrar nesses debates. É uma ideia que é, a gente não está inventando, uma ideia que tem circulado como essa ideia do Gallagher e do Zahavi, do mutual enlightenment, né, do mútuo esclarecimento entre fenomenologia e ciências aplicadas ou ciências positivas, né? Então, eu queria dar as boas-vindas a todas e a todos e agradecer aos palestrantes desde já e passar a palavra ao Rodrigo, que vai mediar nossa primeira mesa do nosso primeiro simpósio. É isso. Bom, obrigado, Paulo, e obrigado a todas e todos que vieram assistir o evento, os participantes do evento. Eu agradeço muitíssimo aos palestrantes que aceitaram nosso convite. Eu vou dar início a essa mesa apresentando André Abate, que é professor associado no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e também de seu programa de pós-graduação em filosofia. André Abate possui doutorado em filosofia pela Universidade de Sheffield, mestrado em filosofia da linguagem e da consciência pela Universidade de Lisboa e graduação em filosofia e em comunicação social pela Universidade Federal da Paraíba. As suas áreas de atuação são filosofia da mente e epistemologia, né? Ele foi diretor da revista Criterion, 2014 a 2016, tutor do PET, o Programa de Educação Tutorial em Filosofia da UFMG, e autor de um livro recentemente publicado, Knowing What Things Are, An Inquiry-Based Approach, em 2022, né, pela Springer Verlag. Atualmente ele é co-coordenador da Rede de Estudos sobre Democracia e Desinformação, RED. Não sei se diz RED, mas tem dois Ds ao final. É um prazer recebê-lo aqui, André, muito animado com a sua contribuição. Passo a palavra a você. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. O Flávio, Paulo, prazer, que eu não conhecia ainda. É, Rodrigo, eu vou precisar compartilhar a minha tela. Eu consigo fazer isso? Sem... Consegue sim. Veja se funciona. A gente teve o cuidado de rever as configurações.
Acho que eu não vou conseguir. Você ao clicar em Share Screen, aparece alguma coisa ou não? Diz que não é possível? Como é? Na verdade, está aparecendo opções de Dropbox, OneDrive, mas não está Ah, tá. aparecendo o caminho para. O programa que você usa para slides, ele está aberto? Ele Com o está slide já. aberto, sim. Poxa. Ah, se você quiser, você pode mandar para mim e eu faço a reprodução dos slides. Ótimo, Rodrigo, pode ser. Obrigado. Um segundo. Perfeito. Pronto. Vestibulo, por favor, Rodrigo. Perfeito. Você enviou para qual e-mail? Para o meu e-mail pessoal, eu imagino. Recebi. Ótimo. Então, acho que vou fazendo a introdução enquanto o Rodrigo projeta. Certo. Primeiro, após os agradecimentos, eu tenho que pedir desculpas por não poder, na verdade, entregar o trabalho que eu havia prometido inicialmente, que seria um trabalho mais metodológico sobre a relação entre fenomenologia da percepção e ciência cognitiva da percepção, metafísica da percepção. Na verdade, eu não estou mais é, trafegando em termos de pesquisa nessas áreas, embora ainda figurem nas minhas aulas de filosofia da mente. Minha pesquisa hoje é mais focada em epistemologia, então, na verdade, estou em vários projetos e tive pouco tempo para conseguir retornar a essa literatura. Então, o que eu consegui, na verdade, foi um pouco retomar uma discussão que eu já havia feito no passado, um artigo que eu publiquei num livro que eu organizei sobre Merleau-Ponty e a psicologia com Iraque Tancaminha, e aproveitei a oportunidade um pouco para atualizar uma discussão que eu fiz ali, que é uma discussão que tem ganho mais tração nos últimos anos, tanto na literatura merleau-pontiana quanto na literatura em filosofia da mente, em psicologia, em neuropsicologia, que é uma discussão sobre solicitações. Essa é uma noção importante na obra de Merleau-Ponty, importante na fenomenologia da percepção, já aparece na estrutura do comportamento. É uma ideia que também já se faz presente no Husserl, no Heidegger, e há um recente interesse, tanto exegético, entender a ideia de solicitações no Merleau-Ponty, mas, ao mesmo tempo, há um grande interesse em psicologia, neuropsicologia, de tentar compreender os mecanismos cerebrais, cognitivos, envolvidos nas solicitações. Então, a minha ideia aqui é um pouco tentar entender o que o Merleau-Ponty compreende por solicitações. Há uma interpretação segundo a qual o Merleau-Ponty é fundamentalmente um anti-representacionalista em relação às solicitações. Tá? Essa interpretação é avançada por comentadores como o Robert Dreyfus, o Sean Kelly, e seguidas por muitos, especialmente após o trabalho, fluentes comentários do Robert Dreyfus sobre a ideia de solicitações e de intencionalidade motora em geral. O meu propósito aqui é um pouco
tentar compreender em que medida o Merleau-Ponty é um antirrepresentacionalista acerca de solicitações e contrastar isso com abordagens sobre solicitações na psicologia, na neuropsicologia, que em certa medida é representacionalista. Essas posições podem parecer estar em conflito, ou seja, a posição de Merleau-Ponty em conflito com posições recentes na psicologia, neuropsicologia e filosofia da mente também, mas eu vou sugerir, na verdade, que o conceito de representação ele é distinto no Merleau-Ponty relativamente ao conceito de representação utilizado na neuropsicologia e na psicologia cognitiva, e que, na verdade, o conceito de representação, tal como usado nessas disciplinas, é compatível com o antirrepresentacionalismo do tipo que o Merleau-Ponty defende. Tá? Então, a ideia geral é que você pode ser um antirrepresentacionalista no sentido do Merleau-Ponty, no sentido de grande parte da tradição fenomenológica, e, ao mesmo tempo, ser um representacionalista no sentido da filosofia cognitiva contemporânea e da neuropsicologia. Tá? Então, essa é um pouco a ideia. Você pode passar, Rodrigo, por favor? Um slide. Obrigado. Essa é uma passagem famosa sobre solicitações na fenomenologia da percepção. É uma discussão longa que o Merleau-Ponty faz sobre um paciente do Goldstein e Gelb, o Johann Schneider, que foi ferido na Primeira Guerra Mundial e que nos anos 20 foi discutido por várias pessoas na psiquiatria, neuropsiquiatria. O Schneider sofreu um dano no lobo occipital. Isso gerou várias deficiências que foram interpretadas como deficiências fundamentalmente cognitivas pelo Goldstein e Gelb. O Merleau-Ponty traz uma discussão, longa discussão, sobre o caso Schneider na fenomenologia da percepção, e é a partir dessa discussão que o Merleau-Ponty clarifica a ideia de solicitação. É uma estratégia que o Merleau-Ponty usa muito na fenomenologia da percepção, que é de trazer casos psiquiátricos, em parte para criticar o modo como a psiquiatria, a neuropsiquiatria trata esses casos, em parte também para clarificar o que ele chama de caso normal, né, do caso típico, que a gente chamaria hoje de neurotípico, né, em contraste a um caso neuroatípico. Essa é uma passagem em que ele está discutindo o Schneider em relação à sua profissão. O Schneider trabalhava fazendo carteiras de couro, né? E aqui o Merleau-Ponty introduz uma ideia que é precisamente essa ideia de solicitação enquanto objetos que atraem os sujeitos para certas ações, tá? Objetos que aparecem como polos de ação para o sujeito. A ideia de solicitação ela é semelhante à ideia de affordance na tradição ecológica gibsoniana, mas, na verdade, há diferenças entre esses conceitos, né? Porque um affordance, no sentido do Gibson, né, um aspecto do mundo que lhe oferece uma oportunidade de ação, uma affordance não precisa, de fato, solicitar o organismo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um buraco na neve, esse buraco na neve pode servir como uma oportunidade de ação para certas espécies, para um pinguim, por exemplo. Mesmo que o pinguim não se sinta, de fato, atraído, solicitado para entrar nesse buraco na neve em determinado contexto. Então, se a gente quiser utilizar a noção gibsoniana de affordances, nós precisaríamos dizer que solicitações terminam por ser, na verdade, affordances que atraem o organismo. Tá? Isso tem sido discutido recentemente. Muitos experimentos que eu vou discutir aqui, eles são experimentos que se apresentam como sendo experimentos acerca de affordances, mas que também não são affordances no sentido propriamente gibsoniano. Tá? São, na verdade, experimentos que envolvem affordances que atraem. Tá? Logo, aqui no meu aparato conceitual, eu estou chamando isso, seguindo o Merleau-Ponty, de solicitações. Então, nessa passagem, o Merleau-Ponty diz: a bancada, a tesoura, os pedaços de couro apresentam-se ao sujeito como polos de ação. Eles definem por seus valores combinados uma certa situação, uma situação aberta que exige um certo modo de resolução, um certo trabalho. Então, aqui nós temos um sujeito sendo, de fato, atraído, né, atraído por certos objetos, atraído pela bancada, pela tesoura, pelo pedaço de couro. O Merleau-Ponty frequentemente vai tomar a ideia como sendo, na verdade, que o sujeito é atraído por uma situação, né? É atraído por uma situação. Essa
essa atração em relação à situação gera uma certa tensão, essa é uma tensão corpórea, e uma tensão que é desfeita uma vez que o sujeito realiza a ação para a qual o sujeito está sendo convocado. Tá? Tem outra passagem, Rodrigo, se eu puder passar, por favor. Essa é uma passagem do Dreyfus e do Sean Kelly, um texto mais recente, 2007, também sobre a ideia de solicitação, que eles dizem dizer que o mundo solicita uma certa atividade é dizer que o agente sente-se imediatamente atraído a agir de certa forma. Isso é diferente de decidir realizar certa atividade, já em que, em sentir-se imediatamente atraído a realizar algo, o sujeito não experiencia qualquer ato da vontade. Ao invés, o sujeito experiencia um ambiente chamando para um certo modo de agir, encontra-se respondendo à solicitação. Tá? Então, essa ideia, a interpretação do Dreyfus e do Kelly, né, das solicitações como sendo fundamentalmente é, 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 em contraposição, as solicitações estão fundamentalmente em contraposições a ações tomadas a partir de processos reflexivos, processos decisórios reflexivos, né? As solicitações, na verdade, são uma espécie de convocação do mundo, né? Um sentir-se atraído pelo mundo, e ao nos entregarmos a essas atrações do mundo e a respondermos, né, com certas ações, isso não passaria por um processo reflexivo, tá? Então, isso seria como que uma atração imediata, como o Dreyfus e o Kelly ilustram aqui, e o sujeito simplesmente se encontra respondendo à solicitação, né? Simplesmente se encontra respondendo a essas atrações de uma maneira que é não reflexiva. Então, isso permite ações muito fluidas, né? Isso é central na discussão do Kelly e do Dreyfus, especialmente o Dreyfus tem um trabalho importante sobre filosofia, psicologia da expertise, né? Então, isso envolve uma certa fluidez, seja dirigir um carro, seja no esporte, jogar futebol. E a ideia é que as solicitações cumprem um papel explicativo importante em ações fluidas, né? Ações habituais, que não passam por um processo reflexivo. Tá? Então, nós temos algo que é incontornável, inquestionável, eu acho, na leitura sobre o que Merleau-Ponty entende por solicitações, é que solicitações, de fato, são chamados do mundo que são atendidos de maneira não reflexiva. Tá? Então, está dentro de uma abordagem na fenomenologia da percepção que é fundamentalmente não reflexiva acerca da relação do sujeito com o ambiente, mais especificamente com o mundo, com as situações. Tá? Isso ainda é neutro em relação a representações, né? Não falei nada sobre representações ainda. O que a gente pode estabelecer de início é que, ao atender solicitações, nós não precisamos passar por qualquer processo reflexivo decisório. Tá? Passa mais um, Rodrigo, por favor. Bem, ao longo da discussão do caso Schneider, aí sim o Merleau-Ponty parece se comprometer com uma posição antirrepresentacionalista acerca de aspectos relacionados às solicitações e antirrepresentacionalista também acerca do modo como lidar com o caso Schneider, acerca de como lidar com os danos sofridos pelo Schneider, os danos que são tratados como sendo danos cognitivos. Nessa passagem, o Merleau-Ponty fala: o movimento é aprendido, falando aqui de aprendizados em relação ao movimento, o movimento é aprendido quando o seu corpo o compreendeu, quer dizer, quando ele o incorporou a seu mundo, e mover seu corpo a visar as coisas através dele, é deixá-lo corresponder à sua solicitação, que se exerce sobre ele sem nenhuma representação. Portanto, a motricidade não é como uma serva da consciência, que transporta o corpo ao ponto do espaço que nós previamente nos representamos. Então, nós temos aqui, de fato, uma passagem, e é uma passagem que interessa muito a intérpretes como Dreyfus, que é explicitamente antirrepresentacionalista, né? Então, quando o corpo responde, né, a uma solicitação, isso se exerce sobre o corpo sem nenhuma representação. Então, a motricidade, aqui pensando muito em personalidade motora, que transporta o corpo a determinado ponto do espaço, isso não envolve uma representação anterior. Tá? Então, isso é claramente oposição antirrepresentacionalista. Mas é preciso entender o que Merleau-Ponty está tomando aqui como sendo uma representação.
Tá? Isso não é imediatamente claro. Eu acho que só uma discussão mais aprofundada sobre o tratamento merleau-ponty do caso Schneider torna isso mais claro. Não vou ter espaço para fazer esse tratamento aqui. Mas a minha ideia, o que eu vou sugerir mais adiante, é que Merleau-Ponty aqui está tomando representações como sendo aspectos do pensamento consciente, tá? Como sendo, na verdade, itens conceituais que participam do pensamento consciente. A minha interpretação é que é isso que o Merleau-Ponty está sugerindo, que não se interpõe entre as solicitações e os sujeitos atenderem às solicitações, tá? Mas vou desenvolver mais esse ponto mais adiante. Pode passar, Rodrigo, por favor? Então, aqui só uma passagem do Dreyfus, né, em que o Dreyfus é um artigo em que o Dreyfus sugere fortemente que a fenomenologia do Merleau-Ponty é fundamentalmente antirrepresentacionalista, né? E, em grande parte, Dreyfus toma como base evidencial textual para essa afirmação o tratamento do Merleau-Ponty do caso Schneider, tá? Então, a questão é se o Dreyfus está certo ao sugerir que, para Merleau-Ponty, qualquer filosofia da mente representacionalista é fundamentalmente equivocada, tá? Então, a minha interpretação vai ser que sim, só em um certo sentido do termo representação. Pode passar mais um, Rodrigo, por favor? Bem, uma coisa dado o meu interesse tanto por questões mais propriamente textuais em relação ao Merleau-Ponty, mas também em relação a discussões na psicologia cognitiva e neuropsicologia sobre nossas relações sensório-motoras com o mundo, eu cheguei a um conjunto de experimentos, tanto um pouco mais antigos como mais recentes, que fazem um uso insistente do idioma de representações motoras. Isso, de fato, é pervasivo na literatura, em psicologia cognitiva, sensório e motora, e também em neuropsicologia. Há, de fato, um uso recorrente, pervasivo, da ideia de representações motoras. Isso tem sido cada vez mais forte, usando agora novas metodologias, novas técnicas, novas tecnologias para a investigação do sistema sensório-motor, tanto em humanos quanto em animais não humanos. Esse experimento aqui, que eu estou mencionando inicialmente, do Tucker e Ellis, esse é um experimento de 1998, esse é um experimento clássico, na verdade, se tornou basilar para um tipo de discussão sobre o modo como nós podemos potencializar certas ações, mesmo que essas ações não sejam projetos, não estejam envolvidos com projetos que nós temos. A ideia aí é que nós podemos ser convocados, solicitados por certos objetos a interagir, a responder essas solicitações, né? E manipular esses objetos, mesmo que nós estejamos envolvidos em tarefas bastante distintas, que não envolvem a manipulação desses objetos. Nessa passagem aí, o Tucker e Ellis falam: as ações proposicionadas por um objeto visual são intrínsecas à sua representação. De acordo com esta posição, representar informações visuais envolve representar informações sobre possíveis ações, assim potencializando-as. Uma consequência disso é que as ações pretendidas são formadas e informadas por representações visual-motoras já existentes. Passa mais um slide, Rodrigo, por favor. Aqui é o cenário desse experimento. O experimento é bem interessante e criativo. Esse é um experimento que os sujeitos, na verdade, tudo que é pedido aos sujeitos é que identifiquem se os objetos que são apresentados em transparências, se esses objetos se eles estão em ponta cabeça ou se eles estão em posição regular. Então, se os objetos estão em ponta, você identifica os objetos como estando ponta cabeça, você clica uma tecla, né, no teclado diante do sujeito, e se os objetos estiverem em posição regular, você clica em outra tecla. Basicamente, a tarefa é unicamente essa. O que o Tucker e Ellis descobriram, muito curiosamente, é que se eu identifico um objeto como estando em ponta cabeça, suponho, como essa chaleirazinha aqui estando em ponta cabeça, e suponha
que, ao identificar que essa chaleira está em ponta cabeça, eu devo, então, usar a minha mão direita para clicar uma tecla, né, identificando que esse objeto tá em ponta cabeça. Só que, na verdade, a parte manipulável da chaleira, né, tipicamente manipulável, né, o braço da chaleira, ele está direcionado à minha mão esquerda. Tá? A ideia desse experimento é que quando isso ocorre, quando é a minha mão direita que vai responder, né, identificando que o objeto está em ponta cabeça, mas a chaleira está voltada para a minha mão esquerda, quer dizer, a sua parte mais tipicamente manipulável está voltada para a minha mão esquerda, isso gera um certo atraso na minha resposta. Ou seja, a ideia é que quando essas transparências, esses objetos nas transparências estão voltados para a mão que de fato vai responder relativamente à tarefa em questão, a resposta é mais rápida do que quando as partes mais tipicamente manipuláveis desses objetos estão voltadas para a mão que justamente a mão que não vai responder a identificação do objeto como estando em ponta cabeça ou em posição regular. Qual é a conclusão do Tucker e Nellis? A conclusão deles é que, apesar dos sujeitos estarem engajados numa tarefa completamente distinta, que é simplesmente identificar se os objetos estão em posição regular ou em ponta-cabeça, ainda assim os sujeitos estão sendo atraídos a manipular esses objetos. Tá? Atraídos a manipular esses objetos, mesmo que a manipulação desses objetos seja relevante para qualquer tarefa prática dos sujeitos no momento, tá? Para qualquer tarefa prática explícita dos sujeitos nesse momento. Tá? Essa é a conclusão do Tucker e Nellis. Como é que as representações motoras entram aí? O que eles querem sugerir é que, ao observar esses objetos, né, esses objetos estão voltados para uma de nossas mãos, que são transparências, na verdade, esses objetos estão imagens, né, não estão presentes diante dos sujeitos. O sujeito, na verdade, está instanciando representações motoras acerca dos movimentos a serem realizados de forma a manipular esses objetos. Tá? Então, essa é a ideia do Socrates. Tá? Mesmo que eu não tenha nenhum plano para a manipulação desses objetos, eu estou instanciando representações motoras que dizem respeito ao modo como o meu corpo vai se movimentar de forma a manipular esses objetos, seja chaleira, seja faca, seja frigideira. Tá? Então, a ideia de representações motoras é completamente central aí para o Tucker e Nellis na explicação do que está ocorrendo nesses experimentos. Tá? Então, a ideia aí é que nós somos solicitados para manipular objetos, mesmo que esses objetos sejam relevantes para nossas tarefas, e que a solicitação, então, envolve a instanciação de representações motoras que dizem respeito ao modo como o corpo vai se dispor de forma a manipular esses objetos. Aí há uma longa discussão nessa literatura sobre qual é exatamente o conteúdo dessas representações. Então, Tucker e Nellis tem uma posição mais que são, de fato, representações acerca de como a mão deve se posicionar para pegar um desses objetos. Outras pessoas defendem que essas representações são mais abstratas. Pode passar, Rodrigo, por favor? Aqui é um trabalho mais recente. Duas pessoas que têm trabalhado muito com representações motoras são o Stephen Butterfield, filósofo na Universidade de Warwick, e o Conrado Cigaglia, que é também filósofo italiano, trabalha na Universidade de Milão. O Sinaglia é próximo dos grupos relacionados à descoberta dos neurônios espelho. E esses grupos relacionados aos neurônios espelho são grupos que fazem um uso muito insistente da ideia de representações motoras, inclusive envolvidas na ativação dos neurônios espelhos. Tá? Então, o Sinaglia, na verdade, e o Butterfield, eles têm uma posição distinta da posição do Tucker e Nellis, porque eles acham que quando nós somos solicitados, quando nós antecipamos certas ações, na verdade, nós não representamos simplesmente, ou nem tipicamente representamos aspectos kinestésicos, aspectos de disposições corporais para interação com os objetos. Na verdade, o Sinigaglia e o Butterfield, eles acham que o que nós fundamentalmente representamos são os desfechos dessas ações, tá? Não fundamentalmente o modo como o meu corpo vai se dispor para manipular o objeto, mas sim como eu vou me posicionar de forma a gerar um certo desfecho. Então, eles lidam com vários experimentos na literatura neuropsicológica, e aqui é fundamentalmente um pouco o modo como eles tratam esses experimentos. Então, eles dizem: suponha que você está pegando, segurando, transportando e depois posicionando uma caneta. Executar até mesmo sequências de ação relativamente simples como essas envolve satisfazer muitas restrições que normalmente não podem ser satisfeitas por raciocínio prático explícito,
especialmente se o desempenho for rápido e fluente. Vê que aqui também tem uma representação, uma preocupação com a fluência do comportamento, né? Então vê que aqui o Butterfield e o Siningal ele também estão propondo um modelo de interações com objetos que não passam por caminhos reflexivos, mas passam por caminhos representacionais. Ao invés disso, tais performances demandam representações motoras. Essas representações são paradigmaticamente envolvidas na preparação, execução e acompanhamento das ações. E a ideia central deles, na verdade, nesse artigo, é que essas representações elas têm uma vida dupla. Elas são instanciadas tanto quanto você se antecipa em relação a uma ação e age, mas também quando você observa ações, né? E aí entra a discussão sobre neurônios espelho. As representações motoras relativas a uma determinada ação estão envolvidas não apenas na execução de uma ação daquele tipo, mas também, às vezes, na observação de uma ação. Isto é, se você observar a Isha alcançar, agarrar, transportar e depois posicionar uma caneta, representações motoras ocorreriam em você de forma muito semelhante àquelas que também ocorreriam se você fosse, não a Isha, quem estivesse fazendo isso. Tá? Então, as representações motoras são instanciadas tanto quando você está antecipando a ação e realizando a ação, quanto quando você está observando essa mesma ação sendo realizada por outra pessoa. Tá? Então, a ideia de representações motoras é completamente central aqui também nessa discussão sobre neurônios de espelho e solicitações e também sobre observação de ações em terceiros. Tá? Há muitas metodologias novas aqui é, envolvendo é, evocadores potenciais motores e tal, mas não vai dar para entrar nisso. Passa mais um, Rodrigo, por favor. Bem, então, a minha ideia até o momento era estabelecer, então, né, que há claramente um antirrepresentacionalismo no Merleau-Ponty e claramente há uma espécie de representacionalismo, representacionismo na literatura cognitiva contemporânea, na neuropsicologia. Né? Será, então, que essas posições elas são incompatíveis? Será que o antirrepresentacionalismo do Merleau-Ponty é incompatível com esse representacionalismo da literatura contemporânea, ambos tratando de solicitações? Então, o que eu vou tentar defender é que não, que na verdade essas posições são compatíveis. E brevemente, meu tratamento aqui vai ter que ser muito breve, na verdade já estou até preocupado com o tempo. O Merleau-Ponty, quando ele está discutindo o caso Schneider, na Fenomenologia da Percepção, essa longa discussão sobre o caso Schneider, ele fundamentalmente está interessado em estabelecer certas objeções ao tratamento padrão do caso Schneider, especialmente o tratamento dado por Goldstein e Gallup, que escreveram em várias oportunidades sobre isso, especialmente Goldstein, o primeiro trabalho sobre isso é em 1920. Fundamentalmente, Merleau-Ponty está preocupado em argumentar que a gente não consegue compreender os déficits do Schneider em termos de uma função simbólica ou função de representação. Tá? É, um, dos, um dos déficits do Schneider é que o Schneider ele não consegue realizar o que o Goldstein e o Gallup chamam de movimentos abstratos. O Schneider consegue realizar com fluência movimentos concretos. Quer dizer que ele consegue responder a situações que se apresentam imediatamente para ele no seu ambiente. Então, se um mosquito pousa no seu nariz, o Schneider consegue tirar esse mosquito. Se alguém toca no cabelo do Schneider, ele consegue tirar a sua mão. Isso o Schneider consegue fazer ainda com fluidez. O que o Schneider não consegue fazer e o que o Goldstein e Gallup chamam de situações, movimentos abstratos, ele não consegue responder a situações que não são concretas, não são concretas. Ele não consegue responder, por exemplo, a convocações verbais para que ele faça tal coisa. Então, ele não consegue atender, não imediatamente, de maneira fluida, uma convocação verbal para que ele toque o seu nariz sem que haja uma situação concreta que o chame para isso. Então, ele precisa passar por um processo reflexivo, precisa identificar a posição da sua mão, precisa acompanhar o movimento da sua mão de forma a responder a um chamado abstrato desse tipo, né? Que eles chamam de abstrato. O Schneider também tem uma espécie do que se chamava na época de cegueira psíquica, né? Que hoje se chama de agnosia visual. O Schneider também tinha um déficit tal que ele não conseguia identificar objetos facilmente no mundo. Então, um exemplo que o Merleau-Ponty discute é que o Schneider não conseguia identificar de maneira imediata uma caneta tinteiro
que estava diante do Schneider. É natural, diante de um caso como esse, que você interprete o dano como sendo um dano, no que Merleau-Ponty está chamando aqui, entre aspas, seguindo, na verdade, o vocabulário do Goldstein e Geller, de função simbólica, função da representação. Isso até hoje, em trabalhos recentes sobre agnosia visual, como da Farrow, importante neuropsicóloga que trabalha com agnosias visuais, de você dizer que, em certos casos de agnosia, pode, de fato, haver um dano na função de representação. Isso quer dizer que, na verdade, que esse dano está no âmbito dos conceitos. Tá? Que, na verdade, você pode ou bem ter perdido conceitos ou bem ter perdido a capacidade de relacionar esses conceitos com os objetos no mundo. Você perde sua capacidade de aplicar os conceitos dos objetos no mundo. Então, essa é uma das explicações para o que se passa em casos de agnosia visual. Então, essa é uma das explicações do que poderia estar, em parte, acontecendo com o Schneider. O Schneider poderia ter um dano conceitual, um dano semântico, tal que ou bem o Schneider teria perdido conceitos, ou bem o Schneider teria perdido a capacidade de aplicar esses conceitos em relação aos objetos diante de si, tal que, inclusive, o Schneider não conseguiria identificar que solicitações verbais e solicitações concretas, mundanas, que elas podem ser tomadas conjuntamente como pedindo um certo tipo de resposta, como, por exemplo, colocar o dedo indicador no nariz. Isso poderia ser um dano conceitual, um dano cognitivo conceitual no Schneider. Fundamentalmente, Merleau-Ponty argumenta contra essa interpretação do caso. Merleau-Ponty acha que a interpretação do caso Schneider não é uma interpretação cognitivista, que a gente chamaria hoje, não é uma interpretação tal que a gente deve entender o déficit como sendo fundamentalmente conceitual, um déficit na função simbólica, função de representação. E depois o Merleau-Ponty vai defender uma posição de que a gente deve tomar os danos do Schneider como estando na ordem existencial. Tá? E enfim, a explicação dele é controversa, até em termos de literatura exegética, as pessoas têm interpretações distintas sobre como Merleau-Ponty dá o seu tratamento positivo do caso Schneider, mas de fato isso não vai nos interessar aqui. O que nos interessa aqui é simplesmente que quando Merleau-Ponty está se apresentando como antirrepresentacionista em relação na discussão do caso Schneider, o Merleau-Ponty tem em mente, por representação, a ideia de função simbólica, função de representação, o que nós chamaríamos hoje de representações conceituais. Então, esse é meu ponto mais exegético, tá? É que, por representações, nessa discussão, o Merleau-Ponty entende representações conceituais, função simbólica, função de representação. Isso Merleau-Ponty está entendendo por representações conceituais, o que nós hoje chamaríamos simplesmente de conceitos enquanto entidades mentais, conceitos enquanto representações mentais, tá? Importante, Merleau-Ponty está entendendo função simbólica, função de representação, que nós chamaríamos hoje de representações conceituais, como sendo aspectos do pensamento consciente. Tá? Isso é diferente do modo como nós tratamos conceitos enquanto representações mentais hoje. Pessoas como, por exemplo, Jerry Fodor, que defendeu durante a vida praticamente inteira que conceitos são representações mentais, defendia que conceitos são representações mentais subconscientes, subpessoais. Mas não, aqui, né, a ideia do Merleau-Ponty é que a gente não deve entender o caso Schneider em termos de déficits conceituais enquanto itens do pensamento consciente. Tá? Então, a minha tese exegética aqui é que, por representação, Merleau-Ponty entende representações conceituais conscientes, tá? Parte do pensamento consciente. Pode passar, Rodrigo, por favor. Então, é fundamentalmente isso, né? Eu sugiro que quando Merleau-Ponty nega que nosso atender às solicitações do mundo seja mediado por representações, o que ele deseja salientar é que tais atividades, tais atendimentos a chamados do mundo, independem da instanciação de representações conceituais no pensamento consciente, tá? Ou seja, de forma a sermos solicitados pelo mundo e de forma a atendermos essas solicitações, nós não precisamos instanciar representações conscientes acerca dos objetos que estão em jogo, acerca das situações que estão em jogo. Nós simplesmente atendemos esses chamados sem passar por qualquer processo reflexivo e, consequentemente, sem passar por qualquer representação conceitual consciente. Eu entendo que esse é o ponto do Merleau-Ponty nessa discussão. Tá? Pode passar, Rodrigo, por favor. Agora, recentemente, esse ano, na verdade, saiu um artigo do Halak que defende fundamentalmente, en passant, o ponto central do artigo não é sobre solicitações, mas que defende, en passant, basicamente a mesma posição. Ele diz
É importante notar que as discussões de Merleau-Ponty sobre a intencionalidade motora na fenomenologia da percepção devem ser entendidas como argumento negativo e não positivo. O argumento de Merleau-Ponty é que o conhecimento reflexivo conceitual não constitui uma base necessária para a lida sensório-motora, utilizando aqui o termo que ficou famoso nas interpretações do Dreyfus, né, coping, né, absorbed coping, e aqui sensory-motor coping, e a percepção. Basicamente, é a mesma interpretação que eu tenho, né? Então, atender às solicitações não precisa passar pelo conhecimento reflexivo conceitual, não precisa passar por representações conceituais. Tá? Pode passar, Rodrigo, por favor. Bem, mas o ponto central, então, e chegando já, me aproximando das minhas conclusões, é que as representações na psicologia cognitiva contemporânea, a neuropsicologia, não são entendidas como representações conceituais que são constituintes do pensamento consciente. Tá? É difícil entender o que são representações na literatura contemporânea em psicologia cognitiva, neuropsicologia, porque, na verdade, tipicamente as pessoas simplesmente usam o termo representação sem clarificar de que modo estão usando o termo representação. É, é, e frequentemente acho que as pessoas, na verdade, estão usando o conceito de representação na literatura psicológica de formas distintas. Tá? Então, há sempre muito trabalho para ser feito aqui para entender o que a psicologia contemporânea de fato quer dizer quando eu uso o termo representação. Mas eu estou seguindo aqui uma tradição cognitiva clássica, de linhagem chomskiana mesmo, que entende que representações mentais na psicologia, neuropsicologia, psicolinguística, são construtos teóricos, são caracterizações abstratas de um conjunto de informações que o cérebro, de fato, codifica de seu processamento. Então, no caso de representações motoras, a ideia, isso é mais claro no Butterfield, isso é mais claro, que ele tem um tratamento filosófico um tanto mais, conceitualmente, mais cuidadoso. O Butterfield deixa claro que, ao falar de representações motoras, ele está falando sobre informações que estão codificadas em certos processamentos cerebrais. Tá? Então, falar em representações é falar em informações que o cérebro codifica e de seu processamento. Tá? Então, são construtos teóricos, né? O Chomsky é muito claro que representações mentais são construtos teóricos, são caracterizações abstratas, mas são caracterizações abstratas de processos que de fato ocorrem no cérebro, no sistema sensório-motor como um todo. Tá? Então, representações aqui, obviamente, não são conceitos que são constituintes do pensamento consciente. Representações aqui são construtos teóricos, abstratos, introduzidos em teorias, em nosso caso aqui, teorias relativas ao aparato sensório-motor, e que capturam, então, informações que o cérebro, de fato, codifica de seu processamento. Obviamente, há muito a ser dito aqui sobre o que significa dizer que o cérebro codifica certas informações, mas o meu ponto aqui é mais metodológico, né, que, de fato, a noção de representação, que eu acho que é a mais típica em neuropsicologia, psicologia cognitiva, não é a noção de representação utilizada pelo Merleau-Ponty, e acho que pela maior parte da tradição fenomenológica, não é a ideia de representação consciente enquanto um conceito substanciado no pensamento. Pode passar, Rodrigo, por favor. E aqui sim, aí uma última observação é que alguém pode, claro, levantar a objeção de que o tratamento geral do Merleau-Ponty acerca da nossa relação com o mundo, com situações, é um tratamento claramente não reflexivo, claramente incorporado, né, e claramente não representacional em espírito. Né? Será que isso envolve algum antagonismo assim, em nível mais elevado em relação aos tratamentos neuropsicológicos acerca do modo como nós atendemos as solicitações, por exemplo? Será que, apesar de no detalhe as noções de representação serem distintas, mas será que, na verdade, o espírito do Merleau-Ponty não é claramente antagônico ao espírito da psicologia contemporânea, neuropsicologia sensório-motora? Essa é uma pergunta mais difícil, eu tendo a ter alguma simpatia por essa objeção. Mas, por um lado, pessoas como Butterfield, como eu mencionei, né, estão claramente buscando entender ações que são fluidas, que são não reflexivas, tá? Então, estão buscando se focar em ações que têm as mesmas características das ações que interessam ao Merleau-Ponty. Ações habituais, né, ações que não envolvem decisão explícita. Então, claramente, as preocupações aqui são semelhantes. Então, não há, pelo menos nesse tratamento, uma hiperintelectualização. Muito pelo contrário.
essas pessoas, esses grupos que vêm da descoberta dos neurônios de espelho, são grupos que claramente têm uma abordagem não intelectualista, que buscam entender a ativação desses sistemas de maneira automática, sem qualquer processo reflexivo. Então, acho que, na verdade, esses grupos estão mais próximos em relação a um pano de fundo merleau-pontiano do que pode parecer a princípio. Tá? Passa mais um, Rodrigo, por favor. Eu tenho, sim, tanto um espírito conciliatório entre esses programas de pesquisa, né, o programa de pesquisa fenomenológica, o programa de pesquisa neuropsicológico, e eu gosto muito de uma discussão do John McDowell, que é uma pessoa que não costuma figurar nessas discussões, mas tem uma discussão interessante com o Dennett sobre níveis de discussão, nível de representação, sobre nível pessoal e subpessoal. E nessa discussão, o McDowell traz as posições do Gibson, psicologia ecológica, acerca das relações dos animais, dos organismos com seus ambientes, e o McDowell tenta, na verdade, gerar uma compatibilização entre uma ideia mais gibsoniana, de que os organismos estão abertos aos seus ambientes de maneira não representacional, e a ideia da psicologia cognitiva, que, na verdade, em algum nível da maquinaria interna, é útil falar de representações, processamento de informação. Então, aqui o McDowell fala, no nível da maquinaria interna, é útil falar dos sistemas sensoriais como dispositivos de processamento de informação. Mas para o animal, seus sistemas sensoriais são modos de abertura a aspectos do seu ambiente. Então, do ponto de vista do organismo, o organismo não está lidando com o ambiente, tendo representações como um véu que se interpõe entre o organismo e seu ambiente. Do ponto de vista do organismo, o organismo está aberto ao seu ambiente, diretamente aberto ao seu ambiente. Tá? Do ponto de vista do organismo. O que não quer dizer que, no nível da maquinaria interna, ou seja, do processamento cerebral, processamento sensório-motor em geral, que nós não possamos falar de representações como construtos teóricos que capturam processamento informacional do sistema sensório-motor. Tá? Então, na verdade, são dois níveis distintos de abordagem. Um é o nível de abordagem do organismo como um todo, do seu ponto de vista, na sua relação com o ambiente, outra coisa é a discussão sobre a maquinaria interna. Tá? Sobre que tipo de maquinaria permite que o organismo lide com o ambiente, em primeiro lugar. Mais um, Rodrigo, por favor. Então, acho que são distintas respostas para distintas perguntas. Isso tem mais relação com a minha pesquisa atual. Eu acho que em ciência, muito frequentemente, há perguntas que são feitas a partir de diferentes perspectivas e que as diferentes perspectivas pedem diferentes respostas em diferentes níveis. Então, uma pergunta legítima a ser feita sobre como, do ponto de vista do organismo, o organismo se relaciona com o seu ambiente, a partir de solicitações. A resposta a essa pergunta não deve envolver nenhuma interposição de representações. Enquanto isso, no pensamento consciente, acho que o Merleau-Ponty está certíssimo aí. Uma outra pergunta é acerca da maquinaria interna do animal. Uma outra pergunta é acerca de que circuitos cerebrais são ativados quando um organismo está sendo solicitado a realizar uma certa ação. Essa pergunta é uma pergunta em outro nível, e é bastante plausível que a resposta envolva processamento de informação, codificação de informação do sistema sensório-motor, e que a gente use um vocabulário de representações enquanto construtos abstratos para capturar essas informações codificadas no sistema sensório-motor. Então, são investigações que estão em âmbitos distintos, que fazem perguntas distintas, e que, portanto, não há, na verdade, nenhum conflito entre uma abordagem fenomenológica não representacionalista e uma abordagem psicológica representacionalista, porque, na verdade, são perguntas distintas sendo feitas e respostas que estão em âmbitos distintos. Acho que é isso. Desculpa se demorei. Obrigado, pessoal.